Olá, o Discussão Nacional está começando agora. O programa nasceu da necessidade de levar ao telespectador informações de fontes precisas, para você que está em casa consiga compreender cada vez mais a complexa conjuntura nacional. Todas as semanas, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o deputado Fernando Capês, conversa com uma personalidade pública para que juntos possam explicar de uma forma clara os acontecimentos que determinam o rumo do país e do mundo. Hoje aqui em nossos estúdios, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que além de uma reconhecida carreira política, conquistou ainda mais expressão com a atuação autônoma da Polícia Federal, que está subordinada ao seu ministério. Vamos conhecer um pouquinho mais da trajetória do ministro José Eduardo Cardoso. Acompanhe. O ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardoso, é paulistano e tem 56 anos de idade. Filho único, Cardoso é bacharel em Direito e mestre e doutorando pela PUC de São Paulo. Licenciado do cargo de procurador do município de São Paulo, o professor universitário, desde muito jovem, militou no movimento estudantil. Nos anos de chumbo, enfrentou a ditadura como diretor do Centro Acadêmico do Colégio Oswaldo Aranha, no bairro do Brooklyn, onde nasceu. Em 1980, um ano antes de se formar em Direito pela PUC, se filiou ao Partido dos Trabalhadores. Aos 28 anos, iniciou a vida pública e assumiu o cargo de secretário municipal de governo na administração da prefeita Luiza Erundina entre 1989 e 1992. 4 anos depois, no Legislativo Municipal, ganhou notoriedade por ter sido proponente das denúncias de corrupção contra vereadores que apoiavam o prefeito Celso Pitta. Cardoso presidiu a chamada CPI da Máfia dos Fiscais. 3 parlamentares envolvidos no escândalo tiveram cassados os mandatos e os direitos políticos. Reeleito nas eleições de 2000, ocupou a cadeira de presidente da Câmara Municipal de São Paulo por 2 vezes e promoveu uma reforma administrativa na casa. Licenciado, concorreu a uma vaga de deputado federal e conquistou uma das maiores votações do PT no estado. Reeleito em 2006 e com o Partido dos Trabalhadores enfrentando reflexos da crise do chamado mensalão, conseguiu no Congresso ser o principal relator do projeto de lei com grande apelo popular, conhecido como Ficha Limpa. Durante 3 anos, foi indicado como um dos 100 parlamentares mais influentes do Congresso. Em 2009, lançou candidatura a presidente nacional do PT, tendo como principal bandeira a defesa da ética. Mas foi derrotado pelo ex-senador e ex-presidente da Petrobras, o seu xará, José Eduardo Dutra. No ano seguinte, após 16 anos de atuação como parlamentar, anunciou que não se candidataria a um cargo no parlamento. Começava uma nova fase na carreira política. José Eduardo Cardoso foi um dos principais articuladores da vitoriosa campanha de Dilma Rousseff à presidência da República. Em dezembro de 2010, Cardoso é anunciado como novo ministro da Justiça. Em 5 anos na pasta, se tornou o interlocutor nos altos e baixos do governo Dilma. Nos bastidores políticos, não é uma unanimidade dentro do Partido dos Trabalhadores, mas é considerado o homem de confiança da presidente. O São Paulino de coração defende a ética como o melhor legado em sua atuação parlamentar e continua tendo como principal bandeira a reforma política. Bom, nós estamos aqui, uma honra à Assembleia Legislativa receber o ministro José Eduardo Martins Cardoso. O programa Discussão Nacional pretende discutir os temas fora da superficialidade com que normalmente são abordados. E, para tanto, é necessário que você, nosso telespectador, conheça a pessoa que vai ser entrevistada, as suas ideias, a sua formação, para que depois você faça o seu juízo. Por essa razão que trouxemos aqui o ministro mais importante do Ministério da República, que é o ministro da Justiça, para discutirmos conosco, para discutirmos juntos todos os temas ligados à conjuntura do nosso país. Vamos então à primeira pergunta. Ministro, acho que é muito importante que as pessoas conheçam e acompanhem como se deu essa sua carreira. Vamos lembrar dos tempos da PUC,
da nossa Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde Vossa Excelência cursou o Direito. Eu lembro que não foi um período muito fácil. A PUC chegou a ser cercada naquela época. Como é que foram esses anos de chumbo da sua juventude na PUC? Conta para o nosso telespectador poder conhecer melhor. Bom, presidente, primeiro é uma honra estar aqui participando com o senhor desse programa e lembrar um pouco da vida é sempre bom, né? Na verdade, eu entrei na Pontifícia Universidade Católica em 1977. Né? Ainda nós estávamos já nos encaminhando para o período final da ditadura militar. E o ano de 77 foi um ano turbulento na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Por quê? Porque era um momento que nós lutávamos pela volta da UNE, nós lutávamos pelo fim da ditadura, né? E eu gostava muito de participar da atividade política, mas te confesso, eu tinha muito medo, né? Eu tinha um medo muito grande. Eu era um bom aluno, tinha medo de ser perseguido, medo de ser preso, era uma ditadura, né? E eu me omitia muito sinceramente te falando. Eu me omitia jovem muito. ainda, né? Eu era menino, tinha 18 anos, né? E eu tinha medo, aí meu pai, minha mãe falavam, cuidado, olha lá o que você vai fazer e tal. E eu comecei a participar do centro acadêmico, né, que na época era presidido por um ex-deputado da Assembleia, o Henrique Pacheco. E ele me chamava para as reuniões, eu tinha medo, até o dia em que acontece a invasão da PUC no segundo semestre de 77. Eu não fui na manifestação, eu tinha que estudar para uma prova, mas eu acho que eu não fui mais por medo mesmo do que podia acontecer, e aconteceu. A polícia cercou toda a faculdade? A polícia cercou a faculdade, dissolveu a manifestação pró-criação da UNE na porta do Teatro Tuca, os estudantes correram para dentro da universidade e as tropas policiais, então, à época comandadas pelo secretário de Segurança Pública, Erasmo Dias, adentraram a universidade e destruíram a universidade, apreenderam livros, os professores foram agredidos, os estudantes foram agredidos. E eu, no dia seguinte, quando eu cheguei para a aula e vi aquilo me trouxe uma angústia pela minha covardia e uma revolta tão grande que, a partir daquele momento, eu mergulhei de cabeça na vida política. No ano seguinte, já era presidente do Centro Acadêmico, 22 de agosto. E aí, a partir daí, a minha vida foi muito determinada por esse fato. Olha, vamos lembrar, 77, pouco mais de um ano antes, o jornalista Vladimir Herzog tinha sido intimado a uma das dependências do DOI-CODE. É verdade. E foi torturado até a morte. É verdade. Eram anos perigosos, realmente. Não havia eleição para governador, foi só em 82. Nada. E aí é um paradoxo interessante na vida, né, Fernando? Porque eu entrei na atividade na militância política, em seguida tive alguns cargos públicos, etc. E depois, mais tarde, me elejo vereador de São Paulo. E, curiosamente, quando eu me elejo vereador de São Paulo, quem se elege comigo era o então secretário de Segurança Pública, em 77, Erasmo Dias. Ora, que ironia do destino. E eu brincava, inclusive, com o Erasmo, falei, Erasmo, quem é responsável? Eu era presidente da Câmara já de São Paulo na época. Eu falei, olha, quem é responsável de eu estar aqui é você, Erasmo, porque se você não tivesse feito aquilo na época, talvez a minha vida tivesse seguido um outro rumo. São paradoxos interessantes da vida. E você foi um bom aluno na PUC? Você sempre foi estudioso? Eu sempre gostei muito de Direito. E há um momento, inclusive, que eu me senti até desafiado, né, por um grande professor meu, o Dirceu de Mello, que foi reitor da PUC, penalista. Grande como você, penalista, desembargador. E o Dirceu era meu aluno no segundo ano da faculdade, quando eu me elegi presidente do Centro Acadêmico. E ele falou para mim, poxa vida, você vê que coisa, nós vamos perder um grande aluno. Eu falei, por quê, professor? Ele falou, porque quem faz política não estuda como deve. E aquilo foi um desafio tão grande para mim, que eu, participando das atividades acadêmicas, né, às vezes não podendo assistir aula, eu estudava de madrugada, feito um louco, para provar que eu podia conciliar. E, felizmente, conciliei. Eu fui um excelente aluno, eu tive a melhor nota da turma no final. Então, eu acho que isso provou que é possível você combinar as coisas assim. Logo após a sua formatura, veio o mestrado. Como é que foi isso? Qual foi a sua dissertação? Qual foi o tema? O que isso te demandou em termos de esforço, de desgaste? Eu tive, logo que eu terminei o curso, eu sempre quis ser professor. Aliás, eu sou professor, né? Na política você está em cargos, mas você eu não sou é que professor. Você é professor, você foi meu professor. Aliás, você desaprendeu comigo, Fernando, depois você recuperou tudo. Mas nós vamos chegar lá. Aí veio o mestrado, né? O Fernando foi um dos melhores. Você foi o primeiro colocado no Ministério Público, né? No concurso. Foi brilhante. O Fernando sempre foi brilhante. E isso é que eu comecei a dar aula com 5 anos de idade, Fernando. Eu vou dizer que eu fui teu. Mas a verdade é que eu sempre quis ser professor. Então,
eu me inscrevi no mestrado logo em seguida e demorei até 5 anos para fazer minha dissertação, no prazo limite, porque eu me dediquei muito ao tema da retroatividade da lei, que inclusive foi uma monografia que eu lancei em 93. Meu orientador foi o José Manuel da Arruda Alvim, um grande jurista. E depois disso eu enveredei para o campo do direito administrativo. A política aí acabou me tolhendo muito a minha trajetória acadêmica, porque eu não consegui concluir meu doutoramento na PUC. E hoje eu estou fazendo um doutoramento na Universidade de Salamanca, na Espanha, porque ficou um interregno, um vácuo na minha vida acadêmica, na titulação. Embora eu nunca tenha parado da aula, eu sempre dei aula na PUC, em outras instituições de ensino, em cursinhos, né, onde eu tive a oportunidade de conhecer, e depois nós fomos professores juntos. Né, exato, eu queria dar um testemunho aqui para o nosso telespectador. Agora o professor José Eduardo Martins Cardoso, já mestre em Direito, foi dar aula no curso do professor Damásio de Jesus. Nem todo mundo é da área do Direito, só explicar. É um curso que se notabilizou pela preparação de advogados que queriam prestar concurso para juiz, promotor, procurador. E lá eu tive a primeira aula de Direito Administrativo com o Zé Eduardo. Foi a melhor aula de Direito Administrativo que eu já tive. Queria te dar esse testemunho. Inclusive, uma aula sobre se o ato administrativo pode ser formal ou informal. E ele dizia, pode ser informal, inclusive através de gestos. O ato de um guarda de trânsito sinalizando é um ato administrativo e é informal. Com essa didática é que o nosso José Eduardo acabou se destacando num curso em que eu vi professor da aula das 8 às 10 da manhã, subir para o intervalo e ser demitido. Ou seja, o nível de exigência altíssimo e ele se destacar como um dos melhores professores. Depois, fomos colegas durante muitos anos, demos aula juntos. E aí, você hoje eu voltei para o Damásio dar aula de novo. E voltou a dar aula também, está dando aula novamente. Estou dando Damásio novamente, depois de muitos anos. No fundo, Fernando, acho que eu com você, no fundo, nós somos professores. Né? O resto são questões passageiras. É o que nos dá prazer. É o que nos dá prazer. Mas veja, você então, já professor do Damásio, formado pela PUC, mestre, de repente vem o seu primeiro convite para assumir uma função importante no Executivo, com a prefeita Luísa Erundina. Como é que foi isso? Conta pra gente. Era o seguinte, logo que eu saí da faculdade, eu passei no concurso para procurador da prefeitura. Procurador do município, que é um concurso dificílimo. É difícil. Eu passei, me formei em abril, já estava nomeado. Ele passou no vestibular da PUC, fez o mestrado, se destacou no Damásio e passou no concurso disputadíssimo de procurador municipal. E aí... Foi. E eu começo a trabalhar na prefeitura, tem um período em que eu vou prestar, eu já era do PT, e como procurador fui prestar serviço junto à bancada do PT na Câmara Municipal, em que eu trabalhava com a vereadora então, a vereadora Irene Cardoso, mas a líder da bancada era a Luísa Erundina, que era vereadora. E passado algum tempo, eu volto à prefeitura, fui trabalhar com um grande amigo, que é o ex-governador Cláudio Lembo. Eu fui chefe da assessoria jurídica um tempo do professor Cláudio Lembo, com quem aprendi muito. Mas a Luísa Erundina se elege logo depois do governo Jânio Quadros prefeita de São Paulo. Eu era menino, eu tinha 27 anos na época. Diga-se de passagem, numa das maiores zebras da história da eleição. Foi, não tinha segundo resultados turno, mais surpreendentes, né? É verdade. A Ida Erundina. E você vê que eu sempre trabalhei subordinado a mulheres, né? A primeira prefeita de São Paulo, eu fui secretário e depois a primeira presidente da República, Dilma Rousseff. Uma prova da sua sabedoria, né? Aí ela te chamou, então? Foi. Ela me convidou para ser secretário de governo. E eu fiquei um pouco mais de 3 anos como secretário, quando então a prefeita Luísa Erundina falou, olha, você tem que ser candidato a vereador. Mas eu vereador? Não. Ela falou, não, é fundamental para dar continuidade ao que a gente faz aqui. E ela insistiu muito. E eu disputo a eleição para vereador naquele período, não me elegi, fiquei segundo suplente. Depois de 2 anos eu assumi a vereança. E aí tive mais 2 mandatos de vereador, acabei sendo presidente da Câmara, depois deputado federal. E aí, quando eu tinha decidido ir embora e voltar para a vida acadêmica de cabeça, a presidente Dilma Rousseff, quem eu tinha participado da coordenação da campanha, me chamou para ser ministro. Bom, eu vou só contar uma curiosidade aqui. O Zé Eduardo era secretário de governo, não é? Secretário de governo. Secretário de governo da prefeita Luísa Erundina. E na época, passava a novela, que era a novela das 8, não era a novela das 9 naquela época, Rainha da Sucata. E Iraci Balabanian fazia o papel de uma armênia, dona de um terreno sobre o qual foram construídas aquelas 3 torres de prédios da Paulista. Fico ali na Ministro Rocha Azevedo, governo da Paulista. E ela exigia, tinha direito, que os prédios fossem colocados no chão. E ela dizia sempre aquela frase,
Na chão. Não tem conversa. Na chão. E o Zé Eduardo, secretário de governo de Erundina, recebia ligação da população pedindo para não demolir os prédios. Você lembra disso? Lembro, Você me contou. mas várias vezes. Eu recebia muita ligação, dizendo, não pode demolir, secretário. Eu falei, desculpa. Foi fantástico. Bom, aí você se elegeu vereador. Vereador. Aí, na época eu elegi vereador, eu me elegi mal, na votação ruim, na primeira votação. Primeiro que eu não tinha me elegido na primeira, aí assumi, a segunda foi o Que último. ano foi isso, Zé? Eu assumi a Câmara... 92, deve ter sido 96 a sua eleição, então? Foi, não. Eu assumi a Câmara em 95. Perfeito. Porque eu me lembro que quando a Luísa Erundina termina a prefeitura, ela vira ministra do governo Itamar. Perfeito. Eu vou com ela, fiquei chefe de gabinete do ministério, pouco tempo que ela ficou no governo, volto, fico advogando. Aliás, a época que um pouco de patrimônio que eu fiz na minha vida foi nesse período, advogando. E aí, advogando e procurador da prefeitura, aí em 95 eu vou para a Câmara, fico 2 anos vereador, disputo uma eleição, sou eleito numa votação baixa, mas eleito, o último da lista. Aí ocorre o episódio da máfia das propinas. E aí eu vi o presidente da CPI. Você se tornou presidente da Câmara Municipal? Depois. Depois. Aí eu tenho uma votação maravilhosa como vereador, tive 229 mil votos para vereador de São Paulo na época. Quanto? 229 mil na 229 época. mil votos para vereador? Para vereador. É um recorde de números absolutos telespectador, até hoje. Eu não sei se você tem noção, 229, a eleição para vereador, ela é disputadíssima. 229 mil votos equivale a uns 600, 700 mil votos para deputado. É verdade. É algo impressionante. Foi a maior votação até hoje, de vereador no Brasil. A maior votação Nominal, da história. Nominal, foi nominal. Sem Até dúvida. hoje não passou. Bom, aí eu viro eleito, a Marta se elege prefeita de São Paulo, eu viro presidente da Câmara, fico 2 anos na presidência da Câmara, aí disputo minha eleição para deputado federal. E aí fico eleito o deputado federal por 4 anos, me reelejo, aí desisti de não disputar mais eleições e faço uma carta aos eleitores dizendo que enquanto o sistema político não mudasse, eu não disputaria mais eleições. Como é que foi essa sua gestão como presidente da Câmara Municipal? Porque eu Sofrida. confesso aqui, eu não tenho sofrido, não, os deputados têm nos dado bastante apoio, mas eu tenho feito uma gestão independente, fortalecendo o poder legislativo. E eu me inspirei muito naquilo. Eu queria que você conte como é que foi essa sua experiência de reforma administrativa, como você teve alguns embates com o Executivo. Muito. Como é que foi isso? Conta como é que foi. Nós tínhamos momentos difíceis ali por uma questão. Logo após o governo Celso Pitta, nós tínhamos alguns símbolos de desvios e desmandos, e a Câmara Municipal tinha muitos desmandos na época. Por exemplo, desde o aspecto estrutural, nós tínhamos salários absurdos, né? Até mesmo questões procedimentais. Eu me lembro que alguns vereadores à época não tinham sido cassados porque havia o voto secreto e eu me elegi presidente da Câmara com a bandeira de fim do voto secreto, que nós introduzimos na Câmara. A Câmara de São Paulo foi, eu acredito que talvez a primeira Câmara do Brasil a ter eleição do presidente com voto aberto, a ter todos os seus procedimentos com voto aberto. Nós conseguimos fazer uma grande vitória, na época, com o apoio da sociedade, foi uma coisa bacana. E também iniciamos um processo de reforma administrativa que foi muito difícil. Cortar salários, e não eram salários de pessoas que ganham hoje em torno de 150 mil, 140 mil reais, comparativamente aos valores da época. Então, foi uma guerra. Nós tivemos muitos problemas internos, né? Mas eu acho que deu para fazer, pelo menos naqueles 2 anos que eu fiquei, algumas coisas que foram importantes para resgatar a imagem da Câmara de São Paulo. Eu me lembro que na época eu estava já no Ministério Público ainda, né? Não tinha me licenciado, era promotor de combate à improbidade administrativa. Estivemos juntos em alguns momentos também fazendo investigações. A sua presença é muito respeitada lá no Ministério Público, isso também deu um fôlego para que você conseguisse fazer essa reestruturação. E a época do Ministério Público, você foi um dos nomes que se destacou também nessa investigação, foi muito importante, porque nós fizemos um trabalho muito integrado. Isso permitiu com que certas situações que eram simbólicas de corrupção na cidade de São Paulo fossem atingidas. Foi um momento interessante. A Câmara Municipal costumava ser alvo das investigações do Ministério Público. É verdade. Ela passou a ser, sob a sua presidência, parceira do Ministério Público no combate à corrupção. Foi muito interessante. E isso acho que foi reconhecido pela população. Você saiu candidato a deputado federal, como é que foi essa... Eu tive praticamente a mesma votação de vereador, porque eu tive 226 mil votos para deputado, com o grosso da votação também na capital. Eu não tinha contatos no interior de São Paulo.
226 na capital e tive 80 mil fora. Então, eu tive seu 300, eleitor 300 mil eleitor votos. de opinião, eleitor de... Sempre foi eleitor de opinião. Voto Então, eu de tive opinião. 300 mil votos para deputado, 226 mil na capital. Quer dizer, curioso. Eu conservei a mesma votação de vereador na capital e acresci 80 no interior, onde eu não tinha muita relação. Você é o que se chama na política o candidato temático, né? Exatamente. Que você vai, voto de opinião difuso. vai acompanhando. Tem voto onde seu você sabe eleitor onde te é, o acompanha. eleitor acompanha. Esse teu mandato, você fez, o seu foi o primeiro mandato. Você fez um só mandato ou teve mais de um? São 2 mandatos. Você fez 2 mandatos. Como é que foram esses mandatos? Tua experiência no Muito Congresso turbulento, Nacional? Porque é o seguinte, eu comecei como um vereador de oposição Você foi vereador de oposição, foi deputado federal de oposição também. de situação. Já era o Lula presidente. Já era o Lula presidente. Quando o presidente Lula ganha a eleição, eu viro deputado Federal. Então, portanto, eu sempre fui deputado de situação. Nunca tive experiência de ser deputado de oposição. E em 2005 acontece o episódio do Mensalão. E eu fui para a CPI do Mensalão, onde eu fui subrelator. E foram também momentos muito difíceis, né? Muito difíceis, mas que acho que nós conseguimos manter a absoluta coerência e independência na atuação parlamentar. Mas conquistou alguns inimigos dentro do partido, né? Esperava uma certa solidariedade, Ninguém mas... jamais será unanimidade em qualquer partido político do Brasil. É como se costuma dizer, lealdade acima de tudo, menos da honra. Então você conseguiu levar adiante. Consciência tranquila. Tenha consciência tranquila, porque o dia que você estiver na vida pública sem ter a consciência tranquila, é melhor não ficar nela. E eu vou falar uma coisa para você, telespectador. A gente precisa conhecer as pessoas. O Zé Eduardo já era deputado federal, eu ainda promotor, e ambos dando aula no curso da Másio. Muitos anos, professores. E o sacrifício dele, viajando terça-feira para Brasília, mas dando aula segunda de manhã, encontrando com ele segunda à noite, às vezes terça de manhã indo para o aeroporto logo em seguida, no retorno, trabalhando nos finais de semana. E eu dizia, mas por que tudo isso? Porque eu quero fazer um trabalho sério, correto, e continuar dependendo das minhas aulas, do meu trabalho. Esse exemplo que acho que é importante, as pessoas às vezes não conhecem, não sabem quem são as pessoas. Uma coisa que eu aprendi, viu, Fernando? Isso eu aprendi na minha vida. Se uma pessoa quer fazer atividade política, gosta disso e é legítimo que tenha, procure ter outras formas profissionais fora da política, mesmo que te pegue fim de semana, que te pegue sexta-noite, como eu fazia quando era deputado, né? Segunda de manhã, sexta-noite eu dava aula, e sábados também. Por quê? Porque para você não depender financeiramente da vida política. Porque é muito importante você ter independência para defender aquilo que você acha, que você quer, para não depender na sua projeção de sustento cotidiano de uma relação política. Tanto que nunca nem política se anunciou, não pode ser profissão. Nem se anunciou, nem se ouviu nunca dizer nada de você envolvido com qualquer coisa errada. Acho que isso é uma coisa... Conheci seu pai. Seu pai é vivo ainda? Meu pai é vivo, ele teve um AVC, então hoje ele não fala, não anda, mas é uma pessoa que tem a consciência total. E sempre que eu posso, fim de semana, eu estou aqui para ver, não só o meu pai, mas ver toda a minha família, minha filha, ver todos. Eu pude conhecê-lo bem ainda e vi o orgulho nos olhos dele e do filho. Acho que isso é importante. O nome que a gente carrega, acho que é muito importante. É verdade. E aí você resolveu não sair candidato mais a deputado? Fernando, na campanha da Dilma, como é que foi? Eu comecei a pensar em não ser mais candidato a deputado na minha última eleição. Eu comecei a ver cada situação, o encarecimento do nível eleitoral das campanhas. Eu falei, olha, e de repente, você tem um problema hoje, Fernando, porque todas as pessoas acham que todo político é corrupto até prova em contrário. Né? A única coisa que eu tenho na minha vida é meu patrimônio moral. E de repente você vê, eu poderia ter certas situações das quais eu não tinha nenhuma culpa, nenhuma responsabilidade. Por exemplo, uma pessoa pinta um muro numa cidade com meu nome, tá certo? Eu nem sei que pintou. E eu sou multado por isso. Perfeito. Né? Responsabilidade objetiva. Responsabilidade objetiva. E que patrimônio eu vou pagar isso? Como é que eu vou pagar essas multas depois? Então, esse processo, para mim, da eleição, começou a ser tão dolorido pela situação. O poder econômico começou a influenciar muito as eleições. O poder econômico crescer demais o valor das campanhas. Não há nada mais constrangedor, eu falo, para mim sempre foi, e acho que talvez para você também, para as pessoas, do que chegar e conseguir dinheiro para uma campanha. Porque o limite, na hora que você pede, o cara, o que o cara está pensando? Estou pedindo por quê? O que eu vou fazer? Então, é um limite. Como é que você acha, pela tua experiência, que nós podemos baratear as campanhas, reduzir o voto distrital, aumentar a fiscalização? Eu sou um defensor forte da reforma política. Aliás, na carta, quando eu deixo de disputar eleições, eu digo, enquanto o sistema político permanecer como está, ele gera corrupção, ele gerará crises permanentes, e eu não vou me sujeitar a ter o meu nome envolvido, sem nenhuma culpa, às vezes, em certas situações
da vida política por um sistema anacrônico, por um sistema que não se justifica democraticamente em nenhum princípio. Então, eu pessoalmente defendo voto distrital misto, igual ao sistema alemão, e sempre defendi o financiamento público de campanha. Claro, eu acho que agora o Supremo Tribunal Federal tomou uma importante decisão, eu sou contra o financiamento por empresas, né? Está permitido o financiamento privado, melhorou muito, isso vai diminuir o dinheiro disponível na campanha. Eu acho que não resolve, porque eu defendo o financiamento público. Sempre tem o risco do caixa 2, mas de qualquer maneira, por isso que o esse risco está maior agora também. Ele fica maior. Mas por isso que o financiamento público, a meu ver, é a grande saída. Porque você controla uma pessoa, você sabe quanto ela recebeu, todo mundo recebe dentro daquilo que o orçamento prevê, e você tem, apesar de um controle maior da Caixa 2. De repente, o indivíduo aparece com uma campanha muito diferenciada e fala, peraí, você recebeu tanto, como é que você conseguiu fazer uma campanha nesses tempos? Então, por isso que o voto distrital misto é uma saída, o financiamento público é outra saída. São coisas que eu defendo e acho que, enquanto o Brasil não se conscientizar que tem que modificar esse sistema político, as crises serão permanentes, geradas por uma corrupção que é introduzida sistemicamente por esse sistema. O Congresso Nacional, como está hoje, você vê possibilidade de votar uma reforma política? Está muito tumultuado? Como é que você vê esse cenário político hoje? Olha, porque a crise parece que ela começa como política para depois resvalar na crise econômica. Eu faço uma análise que ela inclusive, vai além do Congresso Nacional hoje. Tá? Eu acho muito difícil, em geral, as instituições humanas se renovarem nas suas regras de poder pelos próprios membros que estão colocados na situação de poder por essas regras. Isso acontece em qualquer lugar. Dificilmente você modifica, por exemplo, um regulamento de condomínio de prédio que afete a eleição do síndico com a concordância desse síndico ou das pessoas que estão nessa posição. Isso é das instituições humanas, ou seja, as relações de poder dificilmente são alteráveis por uma energia interna daqueles que ocupam postos de poder. Isto vale para tudo, inclusive não para este Congresso Nacional, mas para qualquer Congresso Nacional. Te dou um exemplo. A Constituição de 88 é uma das constituições a mais democrática que nós já tivemos. É a Constituição cidadã, com direitos e garantias individuais, tudo lá com avanços democráticos fantásticos. Mas o eixo do sistema político brasileiro que está na Constituição de 88 é o mesmo eixo do sistema político que estava na ditadura militar no que diz respeito ao sistema eletivo. Ou seja, é a mesma coisa. Por que a Constituição de 88 não mexeu nos alicerces do sistema político brasileiro, conservando um sistema político que estava posto na Constituição de 67? Porque não houve Assembleia Nacional Constituinte para fazer a Constituição. Foi o próprio Congresso Constituinte, com deputados e senadores eleitos dentro de um sistema, que resolveram manter o mesmo sistema. O Ulisses Guimarães queria uma Assembleia só para fazer a Constituição. Exatamente. Que seria o ideal. Que seria o ideal, porque as pessoas fazem a Constituição e voltam. Então, embora a Constituição de 88 tenha sido fantástica do ponto de vista democrático, na parte do sistema que elegeu aqueles que fizeram a Constituição, ficou intocado. Então, eu acredito que hoje, por uma reforma política, dificilmente este Congresso Nacional ou outro Congresso Nacional fará uma reforma se não houver uma forte pressão social, uma forte energia social que indique caminhos para essa mudança. Caso contrário, se tenderá sempre a se reproduzir os alicerces daqueles que estão fazendo as leis naquele momento. Há uma certa crise de representatividade popular, então. Isso de maneira geral, genericamente. Viu, Fernando? Aliás, a minha tese em Salamanca trata dessa questão, da crise da separação de poderes no século XXI. Hoje você tem um grande problema no modelo, ao meu ver, do Estado de Direito, por força da rede mundial de computadores, por força de mudanças de mentalidades que esse mundo globalizado, integrado, determinou nas mentes. As pessoas têm mais informações, muitas vezes essas informações não levam a reflexões, mas geram uma possibilidade de participação diferente do que nós tínhamos. Em breve, Fernando, nós teremos a possibilidade das pessoas opinarem, que todo mundo com um computador, sobre medidas governamentais. Então, cada vez mais o indivíduo fala, por que aquela pessoa fala em meu nome se eu posso diretamente me comunicar com o poder, se eu posso diretamente agir na sociedade? Isso começa a gerar uma crise de legitimidade, em que a classe política, chamada classe política, no mundo ela é questionada com um divórcio entre a própria sociedade que a elege. Ou seja, eu não vi nenhum país do mundo que eu visitei que, quando se fala os políticos, não torçam o nariz.
né? Então, eu acho que isso é um fenômeno que nós temos hoje e que mostra a falência de um sistema de Estado que começa no final do século XVIII, que é o chamado Estado Democrático de Direito, que tem as suas alicerces na Revolução Francesa, na Constituição Americana, e que hoje, por força da nova realidade histórica, ele começa a ficar em xeque e exigir um reequacionamento futuro. Talvez no final do século XXI nós tenhamos aí uns novos Montesquieux, uns novos pensadores, apontando caminhos para um novo modelo de Estado que absorva essa nova realidade. Hoje nós temos no Congresso Nacional, são 513 deputados federais, 81 senadores, um sistema bicameral, são 2 casas de leis, tem que aprovar, passar numa, depois passar em outra, e muitos temas que interessam aos estados dependem da deliberação do Congresso Nacional. E nós vivemos uma federação que tem estados com realidades completamente distintas. Por exemplo, a questão da criminalidade no eixo Rio-São Paulo é diferente no Amapá e Acre. Nós temos uma questão de apelo ambiental na Amazônia, Pantanal, Mato Grosso, toda aquela região, distinta também de outros centros. E, infelizmente, o Brasil parece ser uma falsa federação. Há uma excessiva concentração legislativa na União. Você não acha que isso dificulta um pouquinho a gestão, a administração de todo o país, o modelo, o perfil unitário adotado por essa federação na Constituição de 88? Eu não tenho a menor dúvida, Fernando. E acho que o problema começa já em 1891, com a primeira Constituição Republicana. Por quê? Nós não tínhamos a tradição no período anterior à nossa República de termos estruturas descentralizadas. Nós, na verdade, copiamos a Constituição norte-americana nos alicerces do Estado Federal, que era a moda na época, né? E, como nós tínhamos uma realidade colonial, que era o município, nós incorporamos o município de uma forma, olha, o município integra a federação, não integra a federação, essa é uma discussão, né, você conhece melhor que eu, os constitucionalistas sempre discutiam, até a Constituição de 88 dizer, não, o município integra a federação. Então são os níveis, e criou-se uma federação sem a característica própria, histórica de um pacto federativo. O Brasil não tinha estados formados, como nos Estados Unidos, ou unidades regionais formadas, como nos Estados Unidos da América, que pactuaram uma união. Não, o Brasil era uma união que se fragmentou para criar os estados. Então, foi uma pactuação federativa que houve, né, no Brasil. Um fenômeno centrífugo, enquanto os Estados Unidos foi centrífugo. Não pactuado, meio que imposto, né? Então, isso sempre gerou, na Federação Brasileira, situações anacrônicas do ponto de vista do que deve ser descentralizado, o que não deve. Há uma forte centralização da União em certas coisas, há uma falta de tradição de descentralização. Então, é um problema o Pacto Federativo no Brasil, no meu modo de entender. E isso acaba desembocando em constantes discussões de mudança da Constituição para ajustar a realidade. O governo mesmo tem defendido, até uma proposta que tramita no Senado, que a parte de segurança pública, eu sei que é uma parte que você se dedica a estudar, até não só pelo talento pessoal, mas por vocação, nós queremos transformar a segurança pública num assunto de todos. Hoje, o grosso da competência de segurança está nos estados, né? A União tem lá a competência da Polícia Federal, da Rodoviária Federal, das Forças Armadas em região de fronteira, mas nós queremos transformar isto numa competência comum de todos os entes, com possibilidade, inclusive, de competência concorrente para todos legislar. Por quê? Porque a segurança pública tem que ser uma soma de esforços, né? Se todos não estiverem juntos com políticas preventivas, repressivas, as polícias integradas, se nós não tivermos isso, nós não conseguiremos resolver o problema. Então, essas discussões federativas hoje têm que ser feitas e o Congresso Nacional tem se dedicado. Eu soube até, no diálogo que tivemos antes do programa, que os próprios presidentes das Assembleias Legislativas têm defendido aí uma mudança, né, de alguns temas também nesta ótica. E eu acho que é preciso, sim, repensar um pouco a Federação Brasileira na sua distribuição de competências. Eu aqui estou no meu terceiro mandato como deputado estadual, eu percebi como as assembleias dos estados ficaram com uma competência bastante limitada. É verdade. Agora eu estou presidindo um colegiado de presidentes de assembleia, e nós estamos buscando aí no Congresso Nacional a aprovação de uma PEC que transfira aos estados parcela da competência para legislar sobre temas como reforma agrária dentro dos estados, direito previdenciário dos servidores estaduais, processo penal sobre algumas questões, o crime, como você mesmo disse. Vamos ver então, eu acredito muito na descentralização.
e no fortalecimento da competência dos estados. Mas eu queria te fazer uma outra questão. Você falou em termos de segurança pública. Hoje os estados, eles estão sobrecarregados em termos de segurança. Você vê o estado de São Paulo tem mais ou menos 300 mil servidores, entre ativos e inativos pensionistas. E já está quase chegando no limite máximo da lei de responsabilidade fiscal com custeio de pessoal. Como é que a União pode atuar mais em sintonia com os estados? Transferindo recursos para a área de segurança, apoiando os projetos. Como é que você acha que poderia ser feito isso? Ela depende do estado formular o seu projeto e trazer. Teria como se discutir uma participação mais efetiva, uma união efetiva entre o governo federal e o governo estadual no que diz respeito a recursos para essa área? Veja, eu separo em duas questões. É fundamental que União, Estados e municípios atuem integrados em questão de segurança pública. Ninguém resolverá o problema de segurança pública sozinho. Não há um Estado super-herói, não há uma União super-herói, nem um município super-herói. Ou estamos todos juntos, unificados, uma planificação conjunta, ou nada acontecerá objetivamente de grandes resultados de segurança pública. Isso eu tenho uma concepção, inclusive todo o plano de segurança da Copa do Mundo se baseou nisso e deu certo. Ação integrada. Ação integrada. Porém, nós temos um problema de recursos. Se você olhar os recursos que na União existem para a segurança pública, são muito pequenos. Né? Então, teria a União como participar, aportando recursos aos estados? Muito pouco. E aí vai se colocar uma questão, qual é a fonte de receita que nós temos que criar para ter dinheiro em segurança pública? Perfeito. Essa é uma discussão, e é uma discussão perversa. Porque você falar em fonte de receita, está sempre associado em aumento de receita, pelo quê? Pelos tributos. Então, isso é muito delicado. Né? Ou seja, você falar em tributos, nós estamos vendo hoje o governo federal tem propostas nessa área justamente para que o país possa sair da crise, se você tem sempre reações. Né? É inevitável. Então, o Brasil tem que discutir a segurança pública, a atuação integrada, a atuação coordenada e de onde sairá a receita. Você simplesmente imaginar que o governo federal hoje possa repassar recursos, isso não há essa possibilidade, porque não há recursos disponíveis nem para as atividades ordinárias da própria União no plano daquilo que as suas forças policiais fazem. Então eu preciso discutir, uma questão que tem que ser discutida por todos, com muita transparência, com muito cuidado, são as fontes de receita da segurança pública. Você colocou há pouco a questão da Copa do Mundo. E você sabe, eu atuei muito tempo na repressão à violência de torcidas de futebol, torcidas organizadas. Então eu queria aqui, primeiro, te fazer uma sugestão, quase que, ainda que pela televisão já havia feito antes, mas me ocorreu agora. O ministro da Justiça reunir os secretários de Segurança Pública, juntamente com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, e fazer um convênio, porque hoje, se as secretarias de segurança pública disponibilizassem um departamento, uma divisão com estrutura, não meramente simbólica, com estrutura, para monitorar com os instrumentos da lei do crime organizado a atuação dessas torcidas, interceptação telefônica, monitoramento de redes sociais, interceptação de agentes, não apenas ela teria informação antecipada sobre a ação das torcidas, mas como eu posso te garantir, muitos crimes que não têm nada a ver com futebol, mas fazem parte desse universo de torcidas, tráfico, sequestro, homicídio, roubo, latrocínio, também seriam investigados. Talvez, oportunamente, a gente poder debater essa ação que é importante. É excelente, Fernando. E eu vou até vou fazer uma proposta adicional, se você me permitir. Eu sei que você tem uma liderança muito grande sobre os legislativos estaduais. Né? Me falaram, inclusive, que você coordena aí o fórum. Eu assumi a presidência do colegiado dos presidentes de assembleias. Exato. E o governo federal, ele está hoje alinhavando, inclusive já a presidenta conversou com os governadores numa reunião que nós tivemos lá no Palácio da Alvorada, sobre um grande pacto nacional para a redução da violência, que é um dos problemas do país. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo. E nós temos que ter um pacto que envolva o governo federal, os governos estaduais, os governos municipais, para enfrentarmos e reduzirmos o nível de homicídios no Brasil. Não, é intolerável o que acontece hoje. E isso exige um esforço federativo e um esforço dos três poderes. Então, eu faço uma sugestão. Se não seria possível nós marcarmos um encontro de todos os presidentes da Assembleia Legislativa, coordenado por você, com o Ministério da Justiça, para nós discutirmos as duas questões. Discutirmos essa proposta da violência no futebol, para que nós possamos verificar as boas experiências dos estados, inclusive pautar uma reunião com o secretário de Segurança Pública no segundo momento para tratarmos disso, e
também discutimos um grande pacto nacional de redução de violência, onde os legislativos estaduais, alguns que aprovaram leis fantásticas estaduais, possam relatar suas experiências e outros estados irem aproveitando as boas experiências locais, de maneira que possamos ter uma política nacional unificada, legislativa e administrativa para reduzir a violência e reduzir a violência nos estados. Bom, eu não posso perder uma agenda como essa. Então, Então, a possibilidade de, não sei se o telespectador acompanhou, reunirmos todos os presidentes das assembleias estaduais com o ministro da Justiça para discutirmos um plano de segurança integrado no nível dos estados. Eu vou te falar uma coisa, Zé, vou falar como experiência de membro do Ministério Público e professor de Direito Penal. A ação administrativa preventiva, ela é mais eficaz até mesmo do que o aumento de pena para um determinado crime. Eu concordo, eu assino embaixo. Nós fizemos aqui uma lei que intensifica a fiscalização de desmanches. Por exemplo, é uma lei que poderia ser colocada e reproduzida em outros estados brasileiros, né? Porque ela atinge causas geradoras da violência e do crime. Né? Você fecha o desmanche, Lógico. O ladrão não tem onde vender o produto roubado. Logo, ele não tem como roubar, ele não aproveitar o produto do roubo. E aí você vai cercando, né? Desestimula isso. Foram fechados 700 desmanches com base nessa lei. Exato. Nós estamos agora discutindo uma lei que pune o tráfico de mulheres para fins de escravidão sexual. Excelente. No âmbito do Estado. Caça a inscrição estadual do estabelecimento, Ótimo. Fecha as portas. Então, acho que essa questão nós não Nós temos direito de não aproveitar. Todos os seus colegas presidentes da Assembleia Legislativa, reunirmos as boas práticas legislativas, pensarmos em conjunto outros e termos uma ação nacional unificada no plano das leis estaduais. Né? Por que não fazermos isso? Eu acho que isso mostra o Brasil transformando a segurança pública não numa questão de governos, mas numa questão de Estado, onde os governos federal, estadual, municipal podem estar integrados e juntos, onde os três poderes, executivo, legislativo, judiciário, podem estar juntos. Eu acho que nisso o legislativo joga um papel importante e o legislativo estadual, que normalmente não tem esse espaço de interlocução no âmbito federal, pode criar aí um canal que pode ser absolutamente inovador, com resultados fantásticos para a população brasileira. Agora uma questão até mais pessoal. Nós assumimos aqui no dia 15 de março, ao início dessa legislatura. Os deputados estaduais no estado de São Paulo começam o seu mandato 15 de março. Então, 15 de março nós votamos até aqui 743 projetos, tinha mais de 800 na pauta. Em 6 meses a Assembleia votou 743 projetos. Impressionante a produtividade. O governo estadual encaminhou 27 projetos, foram aprovados 25, sem pagamento de emenda parlamentar. Fizemos uma gestão transparente, como você fez quando foi presidente da Câmara Municipal, e cortamos quase 80 milhões de reais em gastos. Eu, particularmente, me magoo quando eu vejo críticas à Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu sinto como se doesse em mim, porque somos contaminados por uma generalização, que toda generalização ela implica um juízo preconceituoso e superficial. As pessoas criticam sem ver o que está acontecendo. Vou agora levar para o seu plano. Você, como ministro da Justiça, é chefe da Polícia Federal. Portanto, você comanda a Polícia Federal. Você pode dar autonomia, você pode tentar manietar a ação da Polícia Federal. Sob a sua gestão, grandes operações foram realizadas. A mais famosa é a recente Operação Lava Jato. E a Polícia Federal teve muita autonomia, inclusive provocando muitas baixas, inclusive dentro do Partido dos Trabalhadores, de Vossa Excelência, o partido. E me chegou por WhatsApp, essas redes de WhatsApp, uma imagem que me pareceu quase absurda, para não dizer revoltante. Eu vi o senhor indo na Avenida Paulista, entrando no Conjunto Nacional, numa livraria, e eu não sei que tipo de pessoas eram essas, se eram pessoas que foram lá, encontraram espontaneamente, ou foram com esse intuito, com adjetivos, impropérios, ofensas ao decoro e à honra que nada tem a ver com quem conhece a sua trajetória. Quer dizer, a imagem, muitas vezes, de Vossa Excelência assumindo a defesa de determinadas posturas do governo, que é uma decorrência do seu cargo, leva as pessoas a uma análise preconceituosa, superficial, tentando confundir Vossa Excelência com aquilo que é o resultado de uma operação comandada
por Vossa Excelência como ministro da Justiça. Como é que é isso? Como é que isso impactou? Isso você está arrependido de ter assumido o Ministério da Justiça? Toda essa tua vida? Como você vê essa incompreensão, essa injustiça no julgamento pessoal feito por populares que a gente nem sabe quem são? Olha, Fernando, eu te diria que assumir o Ministério da Justiça é uma experiência espetacular. Eu não me arrependo em hipótese nenhuma, aprendi muito, por mais cansado que eu esteja hoje. É um ministério que tem fadiga de material. Eu sou hoje o ministro que em período democrático ficou mais tempo na história do Brasil, desde a criação do Ministério da Justiça, que é o mais antigo. Eu vou completar agora 4 anos, quase 5 anos, né, de ministério. Acima de mim em tempo tem só, eu acho que 2 ministros, Francisco Campos e o Armando Falcão, que são Francisco Campos, lá na década de 30, final de 30 e 40? E 2 período de ditadura militar, né? Ou seja, no período democrático, quem tinha ficado mais que até a minha presença era o Márcio Tomás Baixo, que tinha ficado 4 anos e 2 meses. Eu passei. Então, ele tem uma fadiga de material, né? Natural, porque isso é decorrência do próprio cargo, né? Mas o que me impressiona muitas vezes é a má compreensão que, em geral, se tem do papel do ministro da Justiça. O que o ministro da Justiça tem que fazer? Ele tem que preservar o Estado de Direito, né? Preservar o Estado de Direito significa o quê? Garantir que as investigações feitas pela Polícia Federal e outros órgãos que atuam sob sua responsabilidade, como o CAD e outros, atuem com autonomia investigativa, fazendo com que tenham liberdade de investigação dentro da lei. Se houver abuso de uma autoridade policial, o ministro age, manda apurar, pune, nós temos aquilo que a lei estabelece. Agora, ele não pode dizer investigue isso, não investigue aquilo, tal. Ele tem que dar autonomia. E a presidente Dilma Rousseff sempre me deu essa incumbência e nunca me cobrou postura diferente, muito pelo contrário, sempre me apoiou nessa garantia de autonomia investigativa. Bem, o que acontece? Quando a Polícia Federal investiga pessoas aliadas ao governo, se fala o ministro da Justiça não tem controle da Polícia Federal. Quando investiga segmentos oposicionistas, se diz o ministro está instrumentalizando a polícia para atingir. É uma coisa, ou é uma coisa ou é outra. No fundo, não é nenhuma nem outra. Quer dizer, você garante autonomia. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E como nós vemos hoje uma crise em que várias pessoas do meu partido, e não se pode confundir pessoas com a instituição, né, foram atingidas, nós temos hoje uma situação que eu acho triste na sociedade brasileira, e eu nunca tinha visto isso, de intolerância e de uma irracionalidade, às vezes, que assusta, né? Essa intolerância, ela se expressa através de comportamentos agressivos que são muito pouco democráticos, porque é legítimo a crítica, é legítimo que a pessoa conteste, que ela peça e sugira o que ela acha. Agora, quando você parte para o achincalhe, para a agressão física ou verbal, eu acho que aí você ultrapassa o limite do direito da liberdade de manifestação, que é próprio uma garantia democrática. Nesse dia, é até curioso, eu moro perto da Avenida Paulista, então eu estava indo a pé e alguns até me criticaram, como é que você anda sem segurança? Você não pode, você não tem o direito de andar sem segurança. Oh, meu Deus, eu gosto de sair como cidadão comum, não acho isso também nenhum demérito, eu gosto disso. E gosto de, aos domingos, levaria cultura ali. Você nunca foi seduzido por essas veleidades, né? Não, eu estava com um amigo indo. Quando na Paulista eu vejo lá uma manifestação que era contra o governo, eu desviei da manifestação. Eu atravessei a rua, acho que uns 500 metros antes e tal. Só que um líder de uma dessas manifestações me viu e começou a chamar alguns militantes lá para ir atrás de mim, e aí fazendo, alguns xingando, outros falando e tal. Eu falei, olha, virei para eles com tranquilidade, falei, olha, vocês têm todo o direito de se manifestar. Mas eu acho que agressão verbal, além de ser um pouquinho mal educado, ultrapassa o teu direito. E fui conversando com alguns deles. Depois, quando eu entrei na livraria, inclusive, alguns cidadãos vieram, um pediu desculpas, o outro veio fazer perguntas, alguns defenderam, eu tive que até apartar um começo de briga ali, porque uns estavam dizendo que eram fascistas, outros, eu tive que até dar uma segurada lá. Mas, infelizmente, há hoje um clima de intolerância que é triste, porque o Brasil sempre foi um país muito tolerante com a diversidade, né? Tirando o período da ditadura, em que a tolerância era zero por parte das autoridades governamentais, hoje se garante a liberdade das pessoas falarem e tal. Então, essa intolerância, essa irracionalidade, essa tentativa de ofender a honra, as pessoas, como eu vi até com ex-ministros recentemente num hospital, né? São coisas que não têm muito sentido. Sinceramente, eu acho que as pessoas... o respeito é um pressuposto da democracia e das suas liberdades. Concordo.
Bom, ministro, nós estamos nos encaminhando, infelizmente, para o final do programa. Nós vamos ter que fazer um outro, porque muitas questões ainda prazer ficaram. Estar conversando com você. Né? Até surgiram propostas aqui. Então, já vamos efetivar, né? Que a reunião em Brasília, nós vamos convidar as assembleias. A situação hoje está difícil, está mais difícil para o senhor ou para o São Paulo? Olha, o páreo está duro, viu? Eu te vejo cansado, um pouco às vezes fatigado, cansado. Você se arrependeu de ser ministro da Justiça? Não. É cansativo, Fernando, porque muitas vezes você tem reuniões de fim de semana, você tem questões muito tensas, né? Quando a Polícia Federal faz uma operação, eu sou avisado logo assim que a operação se desencadeia, às 6 da manhã, e eu falo, meu Deus do céu, o que vai acontecer hoje, né? Quer dizer, isso é uma prova da autonomia da Polícia Federal. Eu sou avisado no momento, porque inclusive é o seguinte, é sigiloso. Então, eu não devo ter acesso às informações, a não ser no momento em que se desencadeia a operação, justamente para garantia de que não exista nenhum tipo de interferência. E agora, isso é estafante, e são situações que acabam determinando assim um certo nível de exaustão. Então, não há crise na República que não rebata no Ministério da Justiça, seja crise econômica, porque tem questões jurídicas, seja crise de segurança pública, crise política. Então, de certa forma, ele é exaustivo, por isso que eu te digo. O cargo de Ministério da Justiça é muito exaustivo. Agora, é uma experiência, Fernando, absolutamente fascinante. Muito bem. O nosso programa, que está estreando hoje, Discussão Nacional, está chegando ao fim. Senhor ministro, as suas considerações finais ao nosso telespectador. Olha, é uma honra poder estar aqui com vocês e com o presidente da Assembleia Legislativa, que é um antigo amigo histórico. Nós sempre tivemos na política, em partidos opostos que se degladiam, mas eu sempre tive um respeito muito grande pelo jurista, pelo político Fernando Capês. E está aqui sendo entrevistado por você como âncora de televisão, que a Globo não vejo, porque já você vai ser contratado. É uma honra para mim. Então, Fernando, eu acho que, além da nossa amizade, que é de muitos anos, e do respeito, do carinho que eu tenho por você, é um prazer estar numa Assembleia que está sendo tão bem conduzida, com uma produtividade legislativa tão fantástica como aquela que está sendo hoje a Assembleia Legislativa de São Paulo sob a tua batuta. Meus cumprimentos e é uma satisfação imensa estar aqui. Muito obrigado. Este foi o programa Discussão Nacional. Você, telespectador, saiba, a Assembleia Legislativa é a sua casa. Aos finais de semana, o estacionamento está aberto para você que vem ao Parque do Ibirapuera. E logo, logo, aqui vai se transformar num centro cultural para você visitar. Um forte abraço e até o próximo Discussão Nacional.